Meus irmãos, a paz do Senhor, louvamos a Deus por esta oportunidade, por este privilégio, por mais este momento de estudo bíblico, por mais este momento de aprendizado e de meditação e reflexão na palavra do Senhor. Estamos aqui juntos em mais um momento da nossa lição dos pré-adolescentes, cuja temática é Quem é Deus? Então eu quero convidar você para junto comigo aprender, junto comigo estudar e refletir na palavra do Senhor. Nesta lição eu gostaria de começar de uma forma diferente. Gostaria de iniciar com uma oração. Então ore comigo, feche os seus olhos e vamos entronizar o nosso pensamento aos céus, para assim darmos início à nossa lição de hoje. Pai, em tua presença estamos. Louvamos ao teu nome e te rendemos graça. E bendizemos ao Senhor que é santo, digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. E te pedimos, Deus, a tua direção e a tua misericórdia para conosco, pois dependemos e precisamos de ti. Pai, a palavra do Senhor, esta lição é baseada em tua direção e tua palavra, por isso te pedimos, ministra ao nosso coração, ilumina a nossa mente, compadece-te de nós e em tudo dá glória ao teu nome. Pai, que não seja feita a nossa vontade, nem tampouco de acordo com aquilo que queremos, mas que acima de tudo o teu querer, a tua vontade e a tua direção seja manifesta. Sê conosco, Pai, e alcança cada professor, cada professora e cada aluno e aluna que irá assistir e acompanhar esta aula, que possa ser abençoado e edificado em teu nome, é isso que te pedimos e já te agradecemos. Amém. Sem mais delongas, a lição de hoje, como eu falei da temática da lição dos pré-adolescentes, de 11 a 12 anos, a lição de número 7, que tem por temática quem responde às orações. Estamos estudando um pouco mais sobre quem é o nosso Deus, sobre quem é o Senhor. E não podemos deixar de lembrar que das principais formas e dos principais mecanismos que temos para nos aproximarmos de Deus, para conhecermos na prática quem é Deus e sabermos quem é o nosso Senhor, é o caminho da oração. Não tem como eu conhecer Deus no campo apenas da teoria. Não tem como eu saber apenas quem é Deus por ouvir falar ou por aquilo que me disseram ou pelo que eu li em algum lugar. Eu preciso conhecer a Deus e o principal caminho para isso é através da oração. É o caminho e a forma com que o Senhor nos trouxe e nos concede a oportunidade de conhecermos mais sobre Ele, de descobrirmos mais sobre Ele e de recebermos a direção e a revelação de quem é o Senhor nosso Deus. E este é o caminho da oração. Estudamos em outras lições que Ele é o Senhor e Salvador, que Ele é o Criador, que Ele é aquele que julga com justiça, é o justo juiz. E hoje iremos estudar que Ele é quem responde às orações. Sem mais delongas, a lição de hoje está embasada no texto que se encontra em Mateus, no capítulo de número 6, a começar do versículo 9. Do versículo 9 ao versículo 13. A famosa e tão conhecida oração do Pai Nosso, ou em outras versões, como diz na Bíblia, linguagem revista atualizada de Almeida, a oração dominical. Mateus, no capítulo 6, dos versículos 9 ao 13, é onde encontra a nossa lição de hoje, que diz a palavra do Senhor. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Esta é a nossa leitura de hoje. E a Bíblia diz, que seria o nosso memorizando, se encontra no Salmo de número 57, o versículo 2, que diz na nossa lição, na linguagem de hoje: Eu chamo o Deus Altíssimo, eu chamo a Deus que me ajuda em tudo. Salmo de número 57 e o versículo 2. A nossa lição, como de costume, ela está embasada e está desenvolvida em 3 objetivos principais, que são eles: compreender o que é oração e a sua importância, conhecer os componentes de uma oração e, por fim, entender que a oração deve ser acompanhada de prática da palavra de Deus. Seguindo então nossa lição, quando falamos de oração, nos vem à mente a primeira indagação e a primeira dúvida e a primeira forma pela qual você, professor, você, professora, pode iniciar a sua aula com a pergunta: o que seria oração? O que é uma oração? Ou o que faz
uma apresentação ou palavras se tornarem uma oração. O comentarista de nossa lição vai trazer a forma geral, a definição geral. Oração seria uma conversa com Deus. Oração não é um monólogo. Oração não é somente uma pessoa falando. Oração é um diálogo. Oração é uma conversa. Se formos olhar um pouco mais adiante, o dicionário de Almeida, da Revista Atualizada, do ano de 1999, vai trazer uma definição bem interessante em relação à oração. Ele vai dizer o seguinte: oração é uma aproximação da pessoa com Deus, por meio de palavras ou de pensamentos, em particular ou em público. Então eu entendo que oração é uma conversa, oração é um diálogo, mas não é somente isso. Oração é a expressão sincera e verdadeira de um coração devoto e grato a Deus, que busca em palavras, pensamentos e ações se aproximar de Deus. Oração é uma demonstração de gratidão, uma forma de adoração e principalmente uma expressão de aproximação do crente para com o seu Senhor. Ele vai trazer também algumas características da oração ou alguns tipos de oração. Quais são os modelos de oração que encontramos na Bíblia? Quais são as formas de oração que encontramos na Bíblia? Primeiramente, ele vai elencar alguns tópicos. O primeiro, ele vai dizer que a oração pode ser pública. Primeiramente, precisamos entender que a oração não é somente aquela que é feita de joelhos, não é somente aquela que encontramos em Mateus, quando Jesus vai dizer: quando fores orar, orareis assim, entre no seu quarto, feche a porta e ore a teu pai que está em secreto, e ele que vem em secreto te recompensará. Não, há outros tipos de oração. Vamos perceber um exemplo de Salomão, quando ele está agora edificando o templo e vai consagrá-lo ao seu Senhor, vai consagrá-lo a Deus. Ele vai fazer uma oração diante de todo o povo, apresentando ao Senhor aquele templo. Esse é um exemplo claro de oração pública, que se encontra no primeiro livro dos Reis, no capítulo 8, a começar do versículo 22. Mas não encontramos na Bíblia somente este exemplo de oração pública. Encontramos o clássico exemplo de Elias no Monte Carmelo, diante dos profetas de Baal, de Azera e de todo Israel. Ele agora chama o povo para perto dele e diz: chegai-vos a mim. 1 Reis, capítulo 18, versículos 36 e 37, a oração. Ele chama o povo para aquele conclave. E ele agora vai organizar todo o cenário e vai fazer uma oração e vai dizer: Deus de Abraão, Isaque e Jacó, ouve a minha súplica. Ele vai fazer uma oração diante de todo o povo, que também encontramos aqui dentro desse primeiro ponto, que seria uma oração pública. Outro exemplo claro de oração, que não é somente no reservado e no secreto, mas sim de maneira pública, é a oração de Jesus em João capítulo 11. Ele está diante do povo, diante da tumba de Lázaro, e ele agora vai elevar os seus olhos para o céu e vai dizer: Pai, graças te dou porque sempre me ouves. João capítulo 11, versículos 41 e 42. E ele vai dizer mais: eu sei que sempre me escutas, mas falo isso para que o povo creia, e assim acredite que o Senhor me enviou e eu vim de tua parte. Então, primeiro entendemos que a oração não é somente secreta, mas também existe a oração pública. A lição vai seguindo com o segundo ponto, falando sobre características da oração. Vai dizer que a oração também pode ser particular. Esta sim encontramos de forma bem concisa e exemplificada na oração que Jesus fala, que entrar em seu quarto e orar a seu pai que está em secreto. Outro exemplo claro disso é a oração de Ana. Ela vai ao templo, ainda que não seja um lugar tão reservado, mas ela vai e faz uma oração somente que o Senhor podia ouvi-la. Por isso que o próprio sacerdote vai interpretar a mal, mas ela está fazendo uma oração em secreto ao Pai. Está fazendo uma oração em secreto a Deus. E o Senhor que vem em secreto é aquele que recompensa em público. Por fim, encontramos também que a oração pode ser intercessória. A famosa oração de intercessão, o famoso ato de interceder. Encontramos Moisés em Êxodo, capítulo 32, a começar do versículo 9 ao 14, intercedendo pelo povo, pedindo e rogando pelo povo que tinha pecado e transgredido a lei do Senhor, para que assim Deus usasse de misericórdia, de compaixão, e não executasse o juízo que ele tinha planejado para com o povo. Este é um modelo muito claro e muito presente em nosso cotidiano da oração. A oração de interceder, o ato de apresentar alguém a Deus, o ato de rogar ao Senhor pela vida de alguém, seja por enfermidade, seja por porta de emprego ou N causas. Mas esta é
um modelo e um exemplo muito claro e presente no nosso cotidiano. A oração de intercessão. Encontramos até o próprio Jesus intercedendo pelos discípulos e por nós, pedindo ao Pai que nos guardasse e guardasse os discípulos do mal. Não tirasse do mundo, mas os guardasse do mal. Encontramos também a oração de consagração. Um exemplo também similar e que também podemos encaixar na oração de Salomão, consagrando o templo que ele tinha edificado ao Senhor como casa de oração, como local de adoração, como local de culto de sacrifício a Deus. E também encontramos a oração chamada de rápida, porque precisamos entender que para uma oração ser respondida por Deus, não precisa ser de meia hora, uma hora ou de muitas horas. Só é necessário uma oração sincera, verdadeira e de inteireza de coração. Um exemplo claro disso é a oração do ladrão na cruz. Ele está ao lado de Jesus, nos seus últimos momentos de vida. Ele vai olhar para aquele que estava ao seu lado e vai dizer: nem na morte respeitas e honras a Deus, temes a Deus nem tampouco na morte. E vai dizer: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Aquela oração que talvez não durou nem um minuto, mas foi respondida com Jesus com um enfático dizendo: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. A oração pode ser intercessão, pode ser longa, mas também pode ser rápida. Não importa quanto tempo, mas sim a forma e o teor que as palavras são apresentadas a Deus em oração. Por fim, nossa lição vai seguindo com o segundo tópico, que tem dizendo componentes de uma oração. Precisamos entender, quando olhamos para esse segundo tópico, que uma oração não é uma lista de pedidos, que uma oração não é composta apenas por petições, em eu pedir, pedir e só pedir. Não, há componentes, há princípios, há passos que são necessários desenvolver-se e serem praticados na oração. A oração do Pai Nosso não é uma oração para ficarmos repetindo como os católicos fazem, mas sim um modelo e um padrão para seguirmos para a nossa vida e a nossa prática de oração. Entendemos na oração do Pai Nosso que, primeiramente, antes de qualquer coisa, eu preciso adorar ao Senhor. Eu preciso agradecer ao Senhor. Por isso que o próprio Jesus vai dizer isso em Mateus no capítulo 6 e no versículo, ou melhor, em Mateus no capítulo 11 e no versículo 25, quando ele começa a sua oração. Ele não vai começar pedindo, mas ele vai começar dizendo: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra. Perceba, o próprio Jesus, que era rei, Senhor e Deus, ele começa a sua oração dando graças. Quando ele inicia a oração do Pai Nosso, ele não vai começar pedindo, mas ele vai dizer: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Ele começa a adoração, ele começa, melhor dizendo, a oração adorando. Ele começa agradecendo, ele começa expressando a sua adoração a Deus. Aqui eu encontro também um subsídio muito importante e que pode ser utilizado por você, querido professor, que se encontra no comentário bíblico pentecostal do Novo Testamento. Tem muitos respaldos e muita coisa boa falando para nós em relação a esta oração. Por fim, vamos perceber que esta oração não é composta apenas por adoração e gratidão, mas também há o segundo ponto que a nossa lição vai nos mostrar, que é a sujeição. Sujeitar-se nada mais é do que submeter-se. Na oração, o meu eu fica em segundo plano. Na oração, o meu ego ele é subjugado. A minha vontade não é a que prevalece. Mas assim como Jesus, precisamos entender que a oração é a expressão de uma vida devota ao Senhor. Por isso que ele vai dizer: santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. É uma expressão de alguém que sabe que ainda que há necessidades em sua vida, a vontade e o querer de Deus é aquele que precisa prevalecer. Por isso que Jesus, no Getsemane, quando ele começa a sua oração, ele vai pedir a Deus que, se possível, passe o cálice, mas que não seja feita a sua vontade, mas sim a vontade do Pai. Seguindo, encontramos também um ponto que não podemos desprezar e esquecer, que é a confissão. Na oração eu expresso a Deus quem de fato eu sou. Eu reconheço ao Pai as minhas falhas, reconheço ao Senhor os meus erros, os meus pecados. Porque em 1 João, no capítulo 1 e no versículo 9, vai dizer o seguinte. Abra sua Bíblia comigo e encontre, e se possível mencione este versículo na sua lição, na sua aula. 1 João, no capítulo 1 e no versículo 9, vai dizer o seguinte. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Na oração também precisa haver confissão, verdade e expressão de uma vida que é entregue a Deus,
sem segredos, porque não há segredo na oração. A verdade e coração aberto. Por fim, fechando as características e aquilo que podemos chamar de componentes da oração, encontramos enfim a petição. Por último, mas também não menos importante, a oração não deve conter apenas pedidos, mas também não deve ser sublimada, excluída esta área. Jesus disse: pedi, pedi, dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abre-se-lhe-á. Tiago disse que não recebemos porque não pedimos, e quando pedimos, pedimos mal. Por isso precisamos entender que também é o momento certo na oração, depois de adorarmos, confessarmos, nos submetermos à vontade de Deus, pedirmos a Ele aquilo que precisamos. Ele nos conhece, é verdade. Ele sabe de todas as coisas, é bem lembrado por nós, mas Ele espera de nós que abramos o nosso coração e a nossa boca para revelar a Ele aquilo que precisamos. Fechando nossa lição de hoje, o terceiro ponto nos chama a atenção com um tópico muito interessante, que é as orações e o cotidiano. E aqui eu sou atraído e instigado a Deus em relação à vida de oração. Em nossa geração de muito ativismo, em nossa geração de muitas correrias, a nossa geração que é acostumada com o pedir e receber, com aquilo que chamamos de fast food, com aquilo que esperamos no momento imediato, a oração é o teste para nossa confiança e fé em Deus. Mas para desenvolvermos uma vida de oração, ou para termos um cotidiano de oração, precisamos ter também algumas atitudes marcantes e presentes em nossa vida. Primeiramente, comunhão com Deus. Eu não posso orar por orar. Eu preciso ter fé em Deus, mas eu também preciso ter comunhão com Deus. Preciso desenvolver uma vida prática da palavra de Deus, para que assim eu possa também aprender a viver uma vida de oração. Vai seguindo nossa lição dizendo que para também desenvolvermos uma vida de oração e orar no nosso cotidiano, precisamos também ter fé. Não adianta apenas eu orar. O próprio escritor aos Hebreus vai dizer que aquele que se aproxima de Deus, Hebreus 11 e o versículo 6, precisa ter fé que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Então eu preciso ter fé a orar. Eu preciso ter fé ao me achegar a Deus, para que assim a minha oração seja ouvida. Não adianta apenas eu falar, se eu não crer que o meu Deus está pronto e atento para me ouvir. Porque não importa a situação, importa a fé que colocamos na oração. Isso é o que faz de uma palavra lançada para uma oração ouvida. Há muitos exemplos na Bíblia em relação a isso, mas eu gostaria de mencionar um, a oração de Jonas, no capítulo 2 e versículo 2 do seu livro. Ele estava no ventre do peixe, no local de maior dificuldade. Ele vai dizer que estava no ventre do inferno, mas quando ele clama a Deus e ora, com verdade, quebrantamento de espírito e sinceridade, Deus o ouve e envia dos céus a resposta para aquele peixe que o vomita na praia. Seguindo e caminhando para a conclusão, vamos também encontrar um ponto muito interessante e verdadeiro na oração, que é a relação da justiça e da retidão. Vai dizer o comentarista que para orar precisamos também ter obediência a Deus. Precisamos obedecer ao Senhor para que possamos orar, porque este é um dos princípios do Espírito. Este é um dos princípios do Evangelho, a obediência. Se eu obedeço, eu agrado ao Senhor. O Senhor mesmo disse que Ele não tem prazer em sacrifícios, mas sim em obediência. Por fim, eu bato e fecho na última tecla da nossa oração, na nossa lição, melhor dizendo, que é a sinceridade. Uma oração sincera, ela vale mais do que muitos atos falsos e apenas de aparência. Por isso, precisamos ter muito cuidado para não nos encontrarmos no exemplo e nas situações do farisaísmo. Apenas palavras, palavras e palavras, sem sinceridade e entrega na oração. Mas assim como o publicano, que mesmo sem olhar para o céu, batia no seu peito e dizia: Senhor, tem misericórdia de mim, miserável pecador. Então que na sua oração, que na sua lição, haja sinceridade, haja verdade, instigue, estimule, desperte no coração do seu aluno, da sua aluna, o desejo de orar, o desejo de conhecer mais de Deus. E o melhor de todos os caminhos, e o principal deles, para conhecermos quem é Deus, é vivermos e praticarmos uma vida de oração. Porque, como diz a nossa lição, Ele é aquele que ouve e responde às nossas orações. Deus abençoe tua vida. Deus te dê uma aula abençoada e cheia da graça de Deus, e te ilumine e te conduza a transmitir a palavra do Senhor para o coração de cada pré-adolescente, para o coração de cada aluno
e que você seja canal e instrumento do Senhor na sua querida Escola Bíblica Dominical. Deus te abençoe e espero você na próxima aula.